Amém. Eu ando com vontade de não ser pregador. Eu ando meio cansado de pregar e de ouvir pregações. Eu não quero jogar alguma coisa errada sobre a igreja. Cansado assim, desejando uma coisa mais eficaz, desejando aquele quíntuplo de Efésios, desejando que aquela operação do Espírito Santo na igreja primitiva caia logo no nosso meio, e que às vezes um homem aí que você escreve o nome dele e põe assim no papel na frente dele, diz: que nome é esse? Ele não sabe, que é o seu próprio nome. Isso será um grande instrumento na mão de Deus, nas mãos do Senhor, e que fala 3 minutos errados, nós vai, Jesus, e fala tudo errado, e o que fala acontece. E vira as costas, homem que não tem muita risadinha, muita conversa, homem que não tem enredo com dinheiro, com fama, com mulher, não tem enredo com família, com filhos, infiéis, desobedientes, rebeldes, homem que não tem nada a perder, assim, para se comprometer. Há uma vontade, há um clamor por isso. E o irmão Branham disse que se há um fundo clamando, é porque há um fundo para responder. Eu creio que isso acontecerá. Vamos ler a Bíblia. E subindo Jesus a Jerusalém, chamou de parte os seus 12 discípulos, e no caminho disse-lhes: Eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e condená-lo à morte, e o entregarão aos gentios para que dele escarneçam, e o açoitem, e crucifiquem, e ao 3º dia ressuscitará. Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, adorando-o e fazendo-lhe um pedido. E ele diz-lhe: Que queres? Ela respondeu: Dize que estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda no teu reino. Jesus, porém, respondendo, disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber e ser batizado com o batismo com que eu sou batizado? Dizem-lhe eles: Podemos. E diz-lhes ele: Na verdade bebereis o meu cálice, mas ao sentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence dá-lo, mas é para aqueles para quem meu Pai o tem preparado. Mas é para aqueles para quem meu Pai o tem preparado. Vamos repetir juntos? Mas é para aqueles para quem meu Pai o tem preparado. Amém. Senhor, lembrando do rosto sangrento de Jesus, dos pés sangrentos, do buraco do lado que a lança romana fez, de onde saiu água e sangue, lembrando da cruz, Senhor, nós ficamos bem juntos dela, com temor e tremor, e queremos ser simplesmente aquilo que devemos ser nesta hora. Se somos ladrões, salteadores, mas que estejamos crucificados, presos ao teu lado, Senhor, reconhecendo a tua majestade, o reino do Senhor, e que tu te lembras de nós, nesse instante e em todos os dias de nossa vida. Em nome de Jesus Cristo, vivifica a tua palavra. Não nos dê um discurso, Senhor, mas algo que possa mover as nossas entranhas e nos fazer pessoas diferentes, mas convictas no que é correto. E, ó Deus, prontas para corrigirmos tudo o que está errado. Em nome de Jesus Cristo, ajuda-nos a ajustar-nos contigo e estaremos ajustados com todos. É na tua graça e no teu amor
Pela tua misericórdia que te pedimos estas bênçãos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar. O mundo faz louvor nos céus, cantava a multidão. Com o clamor dos fariseus, levia a voz do som. Jerusalém, hei de clamar, bendito o Rei, e do alto vem, que vem do céu as trevas dissipar. Do grande Rei Jesus, Senhor, se tais palavras são. Se algum dos crentes se calar, as pedras clamarão. Como exaltarei Jerusalém, hei de clamar, bendito o Rei, e do alto vem, que vem do céu as trevas dissipar. Servos Deus como em Jerusalém, sem atender aos fariseus, louvamos-te também. Como exaltarei Jerusalém, hei de clamar, bendito o Rei, e do alto vem, que vem do céu as trevas dissipar. Amém. Mas eu gosto e quero sempre observar que a salvação é para todos. São Pedro disse que Deus deseja que todos se arrependam e venham a se salvar. Esse é o desejo de Deus. E também está escrito, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Falando da eleição, eu quero dizer que não são os meus méritos que me levarão ao céu, que me porão no rapto. Não são as minhas qualidades próprias, e nem tampouco minhas faltas poderão me levar para o inferno. Se os meus méritos, as minhas qualidades próprias não podem me levar para o céu, muito menos as minhas fraquezas, os meus erros podem me levar ao inferno. Isso deve ser observado com atenção. Eu estava ouvindo o hino, foi muito bem cantado hoje, muito bem dedicado o louvor. Mas é interessante, o líder de cântico deve entender, quando um hino está ungido mesmo pelo Espírito Santo, é bom que ele seja repetido quantas vezes possível for. E para cantar outro, deve até ver se vai manter o mesmo nível da unção, como foi cantado hoje, graças a Deus. Isso poderia ser em todas as reuniões, em todos os cultos da igreja, não é certo? Pode ser, porque todos podem cantar, e todos cantando haverá harmonia. O que eu quero dizer não é propriamente isso. Às vezes eu entro num assunto assim, corto a linha, esqueço e já entro começando por outra coisa. Conhecer a grandeza do rapto, do arrebatamento, leva a pessoa a colocá-lo em primeiro lugar em sua vida, a dar primeiro lugar naquilo. Então, há nesses dias um enredo. Nós estamos vivendo em dias de embaraços. São Paulo disse que o embaraço e o pecado nos rodeiam de perto, e tudo é para prender a atenção
para roubar a atenção da pessoa, para desviar a atenção da pessoa e para ocupar o seu coração naquilo, em determinadas coisas, para que então aquela pessoa não se encha do Espírito Santo, não se encha de fé na palavra de Deus. Então as preocupações são diversas, as preocupações são muitas, e cada lar, cada pessoa, cada família conta com problemas cruciantes, ricos e pobres, em todas as camadas da sociedade. Todo mundo está contando com problemas. E a intenção, o propósito dos espíritos que reinam, que trabalham desesperadamente nesses dias, é justamente ter a pessoa com atenção exclusiva em uma determinada coisa. E você vê que quando Pedro desceu do barco, andando sobre as águas, Jesus vinha andando sobre o mar, e ele pediu: se és tu, mestre, dá que eu vá a teu encontro, também andando sobre as águas. E ele fez este grande feito de descer do barco e andar sobre o mar como o mestre estava andando, ao encontro de Jesus. Mas veja, o irmão Branham disse que as ondas que estavam ao seu lado eram como que de 6 metros de altura. E foi justamente aí aonde ele começou a fracassar, porque a sua atenção foi desviada. Ele perdeu o alvo. Ele tirou a atenção do seu alvo, que era Jesus Cristo. Então, por isso, ele percebeu as ondas, a impetuosidade do mar. Mas enquanto ele estava olhando com seus olhos fitos em Jesus Cristo, as ondas não puderam impedir que ele andasse sobre as águas, como Jesus estava andando, que ele fizesse a mesma obra, o mesmo espetáculo que Jesus estava fazendo sobre a natureza. Mas foi justamente quando ele tirou a atenção. Bom, esse pregador, ele me contou isto, e não é possível que ele teria coragem de mentir. Eu não creio que ele mentiu. Ele era um pregador do Evangelho. Ele disse que foi fazer um culto numa fazenda e desceu na estrada e tinha que andar no pasto, numa estrada que cortava o pasto, para chegar na sede da fazenda, onde tinha muita gente esperando para um culto. E ali havia uma vaca que investia e punha todo mundo para correr. E uma inadvertência do pessoal lá, e não sei como foi, que ele desceu com a sua pastinha na mão e a Bíblia dentro, e via tão regozijante, mas tão regozijante, tão no espírito, tão alegre no espírito, que ele vinha batendo com a pasta na cara da vaca. A vaca estava babando ao redor dele. E ele estava tão cheio do Espírito, assim ele conta, numa fase viva, pentecostal da sua vida, que ele disse que fazia assim com a mão, dando glórias a Deus. Ele era um pregador novo, estava cheio mesmo de fervor para pregar, e aquilo para ele era coisa extrema na sua vida. Então ele estava tão cheio que ele batia com a pasta na cara da vaca, e a vaca até bufando ao lado dele. E não podia fazer nada com ele. Não fez nada com ele. Mas quando ele atravessou a porteira final, que a vaca ficou de cara, eu disse, então aí caiu uma tremedeira nele. E faltava bater os joelhos um no outro. Quando ele caiu em si, quando ele saiu daquela atmosfera, então lhe caiu um temor tão tremendo, e já são e salvo, que ele tremia como vara verde. Ora, isso se aplica perfeitamente ao caso de Pedro, e a isto que nós estamos falando, observando, porque são 2 espíritos que controlam a terra, através de todos os demônios. É o espírito de aquisição e o espírito de sedução. Então eles são especialistas, eles têm especialistas em todos os sentidos, como a medicina tem especialista para olhos, ouvidos e tudo quanto é parte do corpo. Então os demônios também têm especialistas.
Como Deus tem um quíntuplo, como tem especialistas dentro da palavra, os demônios também têm seus especialistas. E eles eles trabalham justamente para desviar a sua atenção. Ele quer tirar a sua atenção do alvo, porque conseguindo isto, ele pode fazer o resto. Mas enquanto ele não faz isto, ele não consegue. Enquanto Pedro não tirou a sua atenção para o perigo das ondas, ele andava sobre as águas. Ele fazia o mesmo que Jesus estava fazendo. E Jesus disse: aquele que crê em mim também fará as mesmas obras que eu faço. Agora, quantos corriam bem hoje manquejando estão? Quantos iam bem ontem, hoje estão fracassados? Mas por quê? Algo desviou a sua atenção do alvo, tirou a atenção do alvo. E fazendo isto, você entende. Sabe o que acontece? Você fica fora de posição. E não há ninguém mais exposto ao perigo do que aquele que está fora da posição correta, fora do posto do seu dever. Agora estou falando a cristãos. Se Deus te mandou ali, Ele te cobre. Todos os céus te cobrem. Se Deus está naqueles seus passos, você não precisa temer. Agora, se Deus não está naquilo, qualquer vento, qualquer contradição te joga por terra, te move facilmente, te coloca em dúvida e te mostra que, de fato, você está fora da posição correta. Então, eu quero ver mais uma vez isto aqui com os irmãos, sobre posição. Posição é o lugar onde uma pessoa está colocada, devidamente colocada. Isso envolve, inclusive, a postura do corpo. Isso envolve também a situação social. Você entende? Porque nós estamos pensando no posicionamento da igreja. Todo bom cristão, todo crente revelado, todos os pastores conscientes estão aguardando um posicionamento pelo próprio Deus. Agora você tem que entender, a igreja também precisa entender, que este posicionamento custa dores de parto às vezes. Muitos rebanhos que idolatram seus pastores terão que entender que nesse posicionamento eles ficarão sem esses pastores. Deus posicionará todos os ministros, porque antes de posicionar os ministros, o corpo não será posicionado. Porque até aqui nós devemos dar graças a Deus e dizermos Ebenezer, porque não estamos ainda como outros grupos, batendo com a cabeça para cá, batendo com a cabeça para lá, marca data 77, 82, depois passa para 83, e isso e aquilo outro, e nós ainda não caímos nesse estado. Nós devemos dar graças a Deus. Isto deve ser segurança para nós, na verdade. Mas uma coisa tem que acontecer. Não é porque eu quero, não é porque você quer, não é porque os ministros querem, é porque Deus quer. É um plano de Deus, é um programa de Deus, é um propósito de Deus. Ele tem que posicionar o corpo para haver adoção. Agora eu estou falando sem citar mensagens, sem ler mensagens, mas quem conhece as mensagens sabe que eu estou falando o que o irmão Branham disse. Se você tem lido, se você tem ouvido, você está entendendo que eu estou falando o que o profeta disse. Tem que haver um posicionamento primeiro. Então, um confronto de Josué com Efésios, de Efésios com Josué, nós encontramos que Josué posicionou as tribos. Você sabe que cada mãe, ao gemer com a dor do filho, ela chamava pelo nome, Neftali, ela chamava pelo nome da criança.
Você sabe que ali era a mãe que chamava o nome do filho na hora da dor do parto, porque aquilo traria um significado. Não é essa mamãe escolhendo nome com mistura de cinema, de inglês, disso e daquilo outro. Não. O nome que ela clamava na dor do parto situava a criança, já dava posição. Nós sabemos apenas de Raquel, que depois de perder José, e José foi para o Egito, e eles pensavam que estava morto, e ela caiu num estado de tristeza muito grande, e ela queria um nome para o seu filho, que quer dizer, o filho da minha tristeza, por causa de José que tinha sumido. Aí Jacó interviu e disse, não, ele não se chamará por esse nome, ele se chamará Benjamim, que quer dizer, filho da mão direita. Então ele interviu naquele caso. Mas eu quero me prender a isto, que a mãe, ao gemer, situava o filho, diz o irmão Branham. Por quê? O seu nome tinha um significado e já indicava onde ele estaria. Não é o caso daquela mãe que foi pedir a Jesus para botar um filho ao seu lado e outro do outro lado, um na esquerda e outro na direita. Não é isso. Mas quando ela gemia com a dor do parto, vinha por inspiração o nome da criança. Você vê aquele caso lá em Eli, Icabode, foi gritado o nome, ela morreu, e foi posto o nome Icabode, quer dizer, foi-se a glória de Israel. E cada nome tinha um significado, cada nome posicionava a pessoa, deixava já a sua posição dentro da história bíblica, já dava a sua linhagem, o que ele seria, compreende? Então Deus posicionou. Você vê que a terra é conhecida através de mapa, e eles, os geólogos e os estudiosos, esse povo que estuda geografia e tudo mais, eles podem dizer para você onde está tal ponto da terra, onde está isso, onde está tal ilha, onde está isso, onde está aquilo, está tudo posicionado, a terra está toda posicionada, não há mais nenhum lugar, tudo mapeada. Agora Deus também tem o seu mapa, ele tem o seu mapa e há já o lugar certinho, e para você saber melhor, até a sua morada já está pronta. Eles falam de uma cidade planejada, mas chega lá já tem o problema das demais cidades. O problema é cruciante, você já chega ali, há congestão de trânsito. Ela foi uma cidade planejada, mas aquela ali foi planejada por Senhor Jesus Cristo, o arquiteto da terra. Ele disse: vou vos preparar lugar, na casa de meu pai há muitas moradas. E você então, como eleito, já está situado, já está posicionado na mente de Deus desde antes da fundação do mundo. Agora eu pergunto, por que tanto labirinto? Por que tanta oscilação? Por que tanta dor de cabeça? Por que tanta tonteria? Por que tanta força de mente? Por que tanto esforço próprio? Por que tanto egoísmo? Por que tanto sentimentalismo? Por que tantos gemidos? Por que tantos ais? Por que tantos ai meu Deus? Por que tantos ai meu Jesus? Por que tantas lágrimas? Por que tanto sofrimento? Falta de entrar no Espírito. Paulo disse: não serem participantes de pecados alheios. Quantas pessoas estão enredadas, completamente enredadas, com pecado de família, pecado de parentes. Elas ficam completamente enredadas, complicadas. Elas ficam sob favores, e elas ficam sob condenação, e elas ficam em dificuldades tão terríveis, e sabendo que tem que sofrer uma libertação. Há um clamor por dentro, que tem que haver uma libertação. E de onde pode vir esta libertação, meu Deus? Agora você tem que passar por uma experiência de saber o que é você estar num estado que você não gostaria de estar, e você não poder fazer nada, você não poder mover-se dali, se aquilo é sua posição, se aquilo é posto do seu dever. Então é onde nós vamos encontrar uma coisa: há muita oração errada,
Nos problemas gerais da vida, há muitas orações que elas não são feitas por inspiração do Espírito Santo. Por isso elas não podem ser completadas, porque Paulo disse que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, completando as nossas orações, porque nós não sabemos às vezes nem mesmo como pedir. Mas veja aqui, Jesus Cristo, quando chegou lá no Getsêmani e que ele agonizou, e o irmão Branham disse, naquela hora ele tentou evadir-se, quer dizer, escapar. A aflição foi tão grande, porque ele suou sangue, sem ninguém ferir o seu corpo. Como você pode pensar uma pessoa suar sangue, correr gotas de sangue, antes de ser ferida? E ele molhou a sua roupa de sangue. Lá no Getsêmani, ele molhou a sua face de sangue, nos seus poros brotaram aquelas gotas de sangue, do sangue de Deus. Ele começou a sangrar ali, em agonia. Então ele disse, Pai, se é possível, passa de mim este cálice, eu não suporto mais, eu não aguento. Mas veja o que é uma oração correta. Todavia não se faça a minha vontade, todavia não se faça o meu parecer, todavia não atenda os meus sentimentos, mas sim a tua vontade. Ele havia ensinado, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mas aquela condição, ele gritou, parece que ele gemeu-se com a alma por dentro. Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Eu não posso passar por isto, eu não dou conta disto. Eu agora sou homem, eu sinto as mesmas coisas do homem. O Senhor pode passar isso de mim? Ele nem esperou resposta. Todavia não se faça a minha, mas sim a tua vontade. Ali ele estava na posição dele. Ele tinha vindo para aquilo. Ele não podia mudar o plano. Ele não podia mudar o roteiro de Deus. Como eu não posso, como você não pode. Ele disse, para esta hora eu vim. Não tente ninguém me defender. Chorai antes por vós mesmos e pelos vossos filhos. Porque vai chegar dia em que hão de dizer, bem-aventurados os peitos que não amamentaram, os ventres que não geraram filhos. Então é o lugar onde uma pessoa está devidamente colocada. Isso é que é posição, implicando a postura do seu corpo, a situação social. Então me lembrei que na ala militar nós temos a posição de sentido, a posição de descansar, a posição à vontade, porém em forma. Ali quando o comandante dá o grito, então todo mundo está pronto. Eu quero deixar o assunto para entrar na adoção. Mas veja aqui, sem posicionamento não haverá adoção. Eu estou falando simplesmente o que o irmão Branham fala. E aqui na mensagem Cristo, Mistério de Deus Revelado, parágrafo 115, ele diz assim: o novo nascimento é uma revelação na qual Deus revela a pessoa. Este grande mistério, esse é o novo nascimento. Agora, como será quando se reunir todo aquele grupo ao mesmo tempo, onde a revelação será perfeitamente em harmonia? Isso implica a posição, veja. E Deus expressado por meio de sua palavra, nas mesmas ações e atos, como quando fez a palavra manifesta. Oh, se a igreja unicamente conhecesse sua posição, assim será algum dia. Ela conhecerá, então acontecerá o rapto, ou seja, quando ela reconhecer o que é. Para melhor entendimento, nós reconhecermos o que somos, ele diz aqui, na mensagem O Parente Redentor, parágrafo 165, 1 Timóteo 3,16 diz:
Sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne. É Deus manifestar-se em carne, o mistério da piedade. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne. A palavra feita em um ser humano tornou-se um parente. Ele se tornou um homem, ele se tornou morte, para que através de sua morte eu pudesse ser vida. Ele se tornou um pecador, para que através de sua retidão eu pudesse ter vida. Ele se fez pobre, para que eu, através de sua pobreza, eu pudesse ser feito rico. Ele se tornou o que eu era, para que eu pudesse, através de sua graça, ser o que ele é. Oh, que coisa! Oh, que coisa! Ele se tornou o que eu era, para que eu pudesse, através de sua graça, ser o que ele é. Assim será algum dia, então acontecerá o rapto, ou seja, quando ela conhecer o que é. Ela conhece a sua posição e logo ela fica sabendo o que ela é. O mistério da piedade, Deus encarnado, o Espírito Santo encarnando Cristo na igreja. Não haverá uma coisa sequer errada. Não haverá nenhum choque, nenhum circuito. Não haverá ninguém com o coração ferido. Não há ninguém olhando para o outro com o rabo do olho. Não há ninguém duvidando. Não há ninguém interrogando. Mas veja só, esse grupo é um grupo de pessoas que nasceram de novo. O novo nascimento é uma revelação na qual Deus revela a pessoa. Este grande mistério, esse é o novo nascimento. Isso vai formar um grupo, isso vai formar um verdadeiro companheirismo, isso formará a verdadeira unidade. Veja aqui, esse é o novo nascimento. Agora, como será quando se reunir todo aquele grupo ao mesmo tempo? Por que a outra se veste daquela maneira? Implicâncias, conversinhas e rixas e mágoas no coração. Isso não dá a fé perfeita. Isso não promove. Isso é uma massa fermentada. Sabe por quê? Porque não podem descansar. Nós vamos encontrar Ruth servindo, vindo de uma vida amargurada, viúva, andando com Noemi, sua sogra, depois de ser despedida para ficar livre, dizendo: o teu povo é meu povo, o teu Deus é meu Deus, onde tu morreres eu morrerei também. Mas você vai encontrá-la até se deitando nos pés de Boaz, servindo. Mas depois você vai encontrá-la repousando, descansando. Depois você vai encontrá-la casada, redimida. Ora, quanto tempo Deus está nos falando disso? Quantas mensagens nós lemos? Quantas gargantas são rasgadas? Quantas camisas são suadas? Agora, se eu trago aqui a mensagem: a maior batalha jamais pelejada, ele diz assim: se houver um grupo, ou se este grupo tiver a mesma mente, não tiver ninguém apunhalando um ao outro, não tiver nenhum choque doutrinário, não tiver ninguém ali pensando isto e aquilo outro, um do outro, mas todos estiverem na mesma mente, como Paulo disse: mas nós temos a mente de Cristo. Mas há esta onda aí, há este problema, como eu posso ficar assim? Foi por causa disso que Pedro tirou a sua atenção. Mas como eu posso ficar indiferente a tal acontecimento? Por causa disso mesmo que ele ia morrendo afogado. O novo nascimento é uma revelação na qual Deus revela a pessoa este grande mistério. Esse é o novo nascimento. Agora, como será quando se reunir todo aquele grupo de pessoas renascidas? Aquele grupo ao mesmo tempo, onde a revelação será perfeitamente em harmonia, e Deus expressado por meio de sua palavra nas mesmas ações e atos, quando fez a palavra manifesta. Irmãos, isso aqui tem uma profundidade tremenda.
Sabe o que tem que acontecer? Perdão contínuo. É isso que tem que haver. Porque enquanto estivermos nessa dimensão, haverá motivos para você estar com um espinho na garganta contra alguém. Haverá motivo para você estar triste numa reunião. Haverá motivo para você falar. Haverá motivo para você murmurar. E sabe quem dá motivo? Quem deu motivo lá no deserto? Foi um soldadinho da rabeira? Quem deu o motivo foi o líder. Sempre foi o líder quem dá o motivo para a murmuração. E o irmão Braga disse: isso acontece para muitos caírem. Deus faz estas coisas propositalmente, para que eles caiam, para que eles tropeçam, porque eles não são crentes em Jesus, eles são crentes no líder. Até certa maneira de crer no irmão Branham é errado. Certa maneira de crer. Agora eu pergunto, por que Israel murmurou? Foi por causa do soldadinho lá da traseira? Foi? Quem foi posto como pedra de tropeço e rocha de escândalo? Quem foi? Foi Jesus Cristo. Fala o seu nome. Você diz: eu nunca tropeçarei em nada. Sim, você diz assim, você crê assim. Você diz assim: se eu vivesse no tempo de Moisés, eu não tropeçaria, eu não teria murmurado. E você sabe que foi o pecado que mais irou a Deus, foi a murmuração. Agora, como eu disse, eles não estavam murmurando do soldadinho da traseira. O motivo da murmuração sempre partia do líder. É por causa do líder. Eu não sei por que o irmão Branham disse uma coisa dessa, e você vai ver nas escrituras, é justamente a verdade. Ele disse: Deus permite determinadas coisas acontecer para que as pessoas tropecem. Bom, eu quero ir adiante. Perdão contínuo, porque enquanto nós estamos nessa dimensão, nós vamos ter motivos. Mocinhas, vocês hoje estão em amizade umas com as outras, amanhã estão de cara virada. O que foi que aconteceu de errado? Irmãos hoje estão numa amizade muito boa, num companheirismo muito bom, amanhã já está difamando um ou outro. O que aconteceu? Tem que haver perdão contínuo, porque o sacrifício é contínuo. O sacrifício é dia e noite. Você sabia disso? Quantos sabem que o sacrifício está sobre você? Olha que você está dormindo, sonhando, ressonando, roncando. O sacrifício está sobre você. É o sacrifício contínuo. Se há sacrifício contínuo, tem que haver perdão contínuo. E outra coisa, não é só quando o perdão é pedido, é solicitado, é perdão automático. Está certo que os judeus clamem: até quando o Senhor vigará o nosso sangue? Mas o irmão Branham disse: a noiva não, a noiva é como Estevão: perdoa-os, ó Pai, porque eles não sabem o que fazem. É como Jesus Cristo, ele disse que ele se tornou homem para que nós fôssemos como ele. Agora, qual judeu que estava lá? Oh, Jesus, me perdoa. O Caifás chegou: você me perdoa, você nos perdoa, você nos perdoa. Agora já não tem jeito mais, você vai morrer mesmo, mas você nos perdoa? Nós abrimos os olhos agora, perdoa-nos, perdoa-nos. Não. Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que faz. Agora o irmão Branham pega isto aqui e põe assim: a fé perfeita é baseada no perdão. E Jesus disse, falando dessa fé que remove montanhas: se você não pode perdoar, você não terá essa fé. Você sabe que qualquer um pode sofrer pelo nome de Jesus. Qualquer pessoa pode sofrer pelo nome de Jesus. Enquanto está sofrendo, ela está aumentando o seu amor por ele. Você sabe de uma coisa? Isso é difícil de se compreender, mas quando uma pessoa ama a outra e que está sofrendo por causa dela, quanto mais sofre, mais ela aumenta o amor. Isso é verdade?
Quanto mais ela te faz sofrer, mais você aumenta amor por ela. As mães sabem disto. Aquele filho que dá mais trabalho, ela olha para ele com uma compaixão especial, como não olha para aquele que é equilibrado, um homem de raciocínio, um homem de equilíbrio. Ela não olha para ele com aquela compaixão. E quanto mais ele faz ela sofrer, mais ela o ama. Isso é segredo. Agora, se um irmãozinho te põe numa dificuldade financeira, você sai blasfemando o nome dele? Você não pôde pagar por você no dia devido, você já sai difamando o nome dele? Ele te fez sofrer? Você devia aumentar o amor por ele. Ele está te fazendo sofrer? Então teria que aumentar o amor por ele. Ela está nos fazendo sofrer? Aumentemos o nosso amor por ela. Ele está te fazendo sofrer? Aumente o seu amor por ele. Mas isso tem que acontecer. Isso não pode ser manufaturado. Há pessoas que estão sofrendo com pessoas rebeldes, pessoas terríveis, e que você olha assim e fala, mas isso é um abuso. Não é possível ter mais esse moço dentro de casa. Deveria mandar embora, dar um jeito. Mas quanto mais sofre, mais aumenta o amor pela pessoa. E quanto mais Jesus sofreu por nós, mais ele aumentou o seu amor por nós. Mais ele expressou a graça, mais ele expressou o seu amor. E eu não quero simplesmente pregar. Eu não quero entrosar frases. Mas eu quero mostrar que, com espinhos travessados nas gargantas uns contra os outros, com estrepes nos pés, olhando de lado, com mágoa no coração, ninguém vai no rápido. Você pode ter razão como for, você ficará aí. Você pode estar certo e certo como for, cheio de razão, com o coração cheio de mágoa, o errado que te magoou o coração, vai embora e você fica aí certo, cheio de razão. Tem que haver temor. Hoje aconteceu uma coisa, eu ouvi um trovão. Aquele trovão me falou uma coisa, eu não sei o que é. Eu entendi o que é, mas não sei o que é. Eu entendi. E eu entenderei ainda o que ele disse. Eu entendi, assim no subconsciente. Eu não sei se alguém ouviu esse estalo, mas ele arrebentou bem na minha casa. E ele me falou uma coisa. Aquilo estava me falando uma coisa. E quando aquilo cumprir, eu direi para vocês. Se ele permitir. Se isso é verdade. Nós não vamos ser geradorzinhos de mistérios. O tempo está mostrando que nós estamos passando por uma fase diferente. Os dias estão mostrando, eu estou seguro aqui agora. Eu estou bem situado aqui agora, nessa plataforma. Os dias e os momentos estão sendo assim os momentos que você não pode entender. Por que tais trovões? Por que tais trovoadas? Por que tais coisas? Você é um homem sincero. Você ama a Deus. Você tem vontade de servi-lo. Isto é verdade? Você tem vontade de servi-lo. E você sofre às vezes, terrivelmente. E isso te ataca os nervos. E de repente você se encontra como um homem nervoso e se reprova a si mesmo. E se condena a si mesmo. E você fica chocado por dentro. E você depõe contra si próprio. Diz, como posso ser nervoso desta maneira? Você preferiria estar numa cadeira de rodas, ser um cego ou ter essa condição nervosa? Agora uma coisa é certa, Jesus te ama. Ele te ama. Ele te perdoa agora. Ele te ama. E Ele te perdoa agora. Crê você? E você verá então uma grande transformação, porque Ele tem o poder transformador. Agora, isto não é um espetáculo, isto não é uma sugestão, isto é assim diz o Senhor, isto é Deus em cena. Ele tomará cada um de nós em suas mãos,
você fará coisa que ninguém entende. Porque Jesus fez coisa que ninguém entendeu. Nem seus próprios discípulos entenderam. Eles não puderam compreendê-lo. Quem é este que até os ventos obedecem? Quem é ele? Quem é este? Quem és tu? Oh, Deus é bom. Vou repetir. Outro dia você entrou no estúdio. Eu estava chorando por causa da graça. Eu estava preparando para falar sobre o que é graça, sobre a graça. E você disse: eu li, esta noite alguém escreveu sobre a graça como nunca tinha visto. De graça não se escreve. Você pode falar bonito da graça. Você pode fazer poesia sobre a graça. Você pode fazer hinos. Você pode tocar no órgão sobre a graça. Você pode fazer livros. Mas o importante de tudo é a hora que eu precisar dela, você aplicá-la comigo. Amém? Amém? Agora, ele tem visto o seu coração. Ele sabe que você tem hora que duvida. E você se põe um tanto rebelde até contra si mesmo também. E chega a pensar não ser um eleito. Porque você às vezes tem o mesmo temperamento. Quando você vê, seu sangue ferve, você já age de uma maneira que um cristão não deveria agir. Mas você crê que nesta hora ele te dá isso que você deseja para mudar sua natureza. E nós nos tornaremos num grupo com a mente só, sem nenhum espinho atravessado. Ele trovejará mais uma vez sobre nós. O seu trovão trará uma voz que fará explodir todo o poder da palavra. E então não haverá ninguém com a cabeça entre as mãos pensando: por que eu fui fazer isto? Por que eu não fiz? Por que eu fiz? Por que eu fui lá? Por que eu não fui lá? Não haverá ninguém interrogando, como muitos aqui estão. Não sabe se vai naquela viagem ou não. Não sabe se entra naquele negócio ou não. Não sabe se compra aquilo ou não. Não sabe se vende aquilo ou não. Não sabe se casa ou não. Isso porá fim a todas essas interrogações. Porque o homem não pode passar de sua interrogação. E assim vivermos como quem não tem pastor. Ora, sim, ele veio. Ele encontrou a multidão. E ele clamou. E ele chorou. E ele lamentou. E ele entrou em cena em favor do povo. Porque ele viu o povo como rebanho que não tem pastor. Mas agora o Salmo 23... não apenas recitado, mas vivificado, diz: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Ele me guiará às águas tranquilas. Enquanto Ele está me guiando para as águas tranquilas, eu posso passar por buracos, por valados, por rochas, penhas, mas sei que Ele está me guiando para as águas tranquilas, para o descanso eterno. Sei que Ele já posicionou o meu lar. Não haveria glória maior do que estando pregando e cair morto no púlpito. Seria a maior glória de um pregador. E cada um saber, ter certeza no seu coração de que já pertence a esse grupo desta natureza. Agora, como será quando se reunir todo aquele grupo ao mesmo tempo para falar mal daquela moça, para falar mal daquele moço, para falar mal daquele irmão que descontrolou sua vida financeira, para falar do pecado do outro, para admirar por causa daquilo, para interrogar isto, interrogar aquilo? Não.
Como será quando se reunir todo aquele grupo ao mesmo tempo, onde a revelação será perfeitamente em harmonia e Deus expressado por meio de sua palavra nas mesmas ações e atos como quando fez a palavra manifesta. Ah, se a igreja conhecesse a sua posição, um dia ela conhecerá. Ele quer que nós a conheçamos. Ele quer que você a conheça agora. A adoção pela qual poucos choram, a adoção pela qual poucos trabalham, esperam, anseiam, pouquíssimos choram e mágoas e tristezas somente por causa da terra. Mas o pitainho, a galinha, a natureza dela está ligada com a terra, está presa à terra. Por isso ela fica presa na terra, presa no pó, na carne, nos sentimentos. Oh, mas a águia não fica presa no que é terreno. Ela deixa o terreno e sobe para as alturas. Ela tem constituição para subir, passar por cima de obstáculos, passar por cima de montanhas. Quanto maior for a montanha, mais gostoso é para ela. Vou fazer meu ninho lá em cima, terei filhotes lá em cima, criarei meus filhos nessas alturas. Mas aquela natureza de galinha não sai da terra, só presa na terra, só no gado. Venha para a ceia, não, eu comprei uns bois. Venha para a ceia, não, eu comprei um campo. Venha para a ceia do Senhor, não, então saia pelos valados. Busque mancos, defeituosos, gente sem caráter, mocinhas, mulherinhas carregadas de pecados. Traz homens lá que não estão ocupados demais, que não tem bois. Traz lá, eu darei roupagem para eles. Eles entrarão na ceia. Eles não estão presos no que é terreno. A adoção trará o posicionamento. O posicionamento, por sua vez, provoca a adoção. E vice-versa. Traz o posicionamento do corpo. Então aí vem aquilo que eu chorei no rádio, desejando de alma, posicionamento ministerial. De Efésios 4:11. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, doutores, e quero dizer, quíntuplo, composto de homens que não se enredam com mulheres, que não se enredam com dinheiro, que não se enredam com fama, que não se enredam com política. Quando se fala em enredar com mulher, você só pensa no adultério. Meu Jesus, há tanto ministro enredado com mulherinhas. Esposa legítima, casada, enredado. Por pouco o profeta era enredado. Você diz, foi uma mulher bonita que passou à frente dele, pastor? Se ele não gritasse para a mulher dele, passa para trás de mim, sai do meu caminho, ele teria se enredado com ela, com a própria esposa, com a fama. Quando houver homens que tragam calos, marcas de Cristo. Mas escuta aqui, um pastor apertou um apóstolo internacional. Mulherzinha nova, intriguenta, revoltosa, nervosinha, mulher de pastor, e que tem que dar tudo na mão, e aquilo outro, que senão fica nervosa, e aquilo outro. E ele foi apertando o apóstolo. De repente o apóstolo não teve outra saída. Disse para ele: irmão, Deus tem misericórdia de quem ele tem misericórdia. Ele tem compaixão de quem ele tem compaixão. Se ele não te deu uma mulher à altura para você ser um ministro, em outras palavras, então é porque ele não teve misericórdia de você. O melhor que o irmão fez foi calar, parar de perguntar. Mas eu chorei no rádio e quero deixar isso aqui documentado diante de Deus. E direi, como o profeta disse, se eu não sou um desses, eu quero sair de cena e dar lugar para um homem que não saiba ler o seu nome, mas que se cumpra, porque é a igreja de Deus, a posteridade de Cristo,
custou o seu sangue, não foi meu serviço, não foi minhas lutas, não custou as noites de sono que eu perdi, o que foi os meus suores. Só por seguir a Jesus, uma mãe já queria que um filho sentasse do lado esquerdo ou do lado direito dele. Isso é para quem o Pai prepara, isso é para quem Deus deu, isso não é para quem quer, isso não é para quem corre. Eu quero vos deixar nesta noite meio tontos, meio embriagados até. E se alguém vai com interrogação, que posso eu fazer? Quantos saíram com interrogação quando Jesus disse: aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue não tem parte comigo? Agora, como será quando se reunir todo aquele grupo ao mesmo tempo, onde a revelação será perfeitamente em harmonia? Glória a Deus. Ai, meu Deus. Se eu soubesse o que aquilo quer dizer para te falar. Como será quando se reunir todo aquele grupo ao mesmo tempo, onde a revelação será perfeitamente em harmonia, e Deus expressado por meio de sua palavra nas mesmas ações e atos, como quando fez a palavra manifesta? É hora de temor. Mas a mamãe veio lá e disse: Jesus, eu quero adorar o Senhor. Pois não. Adorou. Disse: agora eu vou conseguir. A mamãe tinha um amor. É mamãe, né? Então se aproximou dele, a mãe do Zebedeu com seus filhos, adorando e fazendo-lhe um pedido. E disse: que quereis? Ela respondeu: dize que estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda no teu reino. Viu, Jesus? Estava tudo em harmonia, estava tudo perfeito. Daí a pouco, o pobre pedido da mãe, o que aconteceu? Você quer ver? E quando os 10 ouviram isto, que eram 12, ela pediu para 2. E quando os 10 ouviram isso, indignaram-se contra os 2 irmãos. Ficaram indignados. Não foi nem eles quem pediu, foi a mãe. A mãe, com coraçãozinho de mãe, adorou Jesus e disse: ô Jesus, eu quero que o Senhor bota um à direita e outro à tua esquerda no teu reino. Os outros 10 indignaram-se contra eles 2. Os apóstolos ficaram indignados. Mas aqui chegou Jesus, então, chamando-os para junto de si, disse: bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós. Não será assim entre vós. Mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Bem como o Filho do Homem, como ele próprio, Jesus, não veio para ser servido, mas para servir e para dar sua vida em resgate de muitos. Vamos inclinar nossas cabeças. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, doutores, Senhor, eu creio que essa meditação não deixou ninguém no canto da parede, sem saída. Pelo contrário, eu creio que todos agora têm feito um inventário em seus corações e percebido que muitos problemas surgem com mais de 6 metros de altura para tirar a atenção do alvo. Senhor, nós desejamos aquele posicionamento. Nós desejamos adoção. Nós desejamos aquele grande estremecimento. Nós desejamos, Senhor, porque Tu mesmo disseste: se aqueles dias não fossem abreviados, o amor de muitos se esfriaria. Abrevia esses dias, Senhor. Eles estão sendo abreviados. Ó Deus, ajuda, ó Pai, aquele último eleito chegar a esta posição. Eu estou entendendo coisas que eu não dou conta de explicar, Senhor.
E creio que há muitos na igreja também que estão na mesma situação. Não podem entender, não podem contar, não podem explicar, não podem dar satisfação para dizer como que é para a esposa, para o filho, para a filha, para o marido. Não dá conta, não tem jeito de explicar para ninguém. Como isto causa dificuldade, Senhor. Como isto causa luta, como isto causa sofrimento, como isso causa angústia. Mas por outro lado, Senhor, nós podemos perceber agora a tua mão, como naquela hora Pedro, gritando, sentiu logo a mão forte do Senhor, dizendo: "Ô homem de pouca fé, por que duvidaste? Vamos para o barco, vamos andando comigo, tira a atenção das ondas, tira a atenção dessa doença, faça pouco caso dela, tira a atenção desse problema, pare de falar nele, pare de falar nessa doença, pare de falar nessa onda, para de admitir que você é nervosa, que você é nervoso. Para agora. Para-te, vento. Sossega-te, o mar. Aquieta-te. Tenha fé em Deus agora. Tenha fé em sua palavra. Não são seus cuidados que resolverão os seus problemas. Não é sua insônia. Agora toma Deus em sua palavra. Relaxa bem seus nervos. Quem está sentado, mesmo quem está em pé, relaxa bem os nervos, solta os nervos, solta bem o corpo, solta bem os nervos, amoleça os braços, amoleça o teu corpo, agora, aleluia, glória a Deus. Agora respire profundo, dizendo: Jesus, Jesus Cristo, Jesus Cristo. Respire profundo e fale esse nome: Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo. Respira o nome Jesus, respira falando Jesus Cristo. Aleluia. Entra a cura no teu corpo, entra a virtude no teu corpo, entra o Espírito Santo no teu corpo, entra a paz no seu coração, lava o seu coração, tenha descanso em Jesus Cristo. Aleluia. Creia pelos que vão usar essas peças de roupa, lembrando de Atos 19. Aleluia. Creia pelos pedidos de oração, creia uns pelos outros, creia somente, respirando o nome de Jesus Cristo. Respire o seu nome, faça isto, respire o seu nome. Isso é vida, isso é Espírito Santo, oxigênio, uma nova vida, um novo sopro nos seus pulmões. Jesus, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, Espírito Santo, aleluia. Encha-me com teu Espírito, encha-me, Senhor, pela tua graça e o teu amor. Amém. Foi pela graça de Jesus que até aqui eu já cheguei, e de mim mesmo bem algum já fiz, para ser tão feliz. Eu de mim mesmo nada fiz, para ser tão feliz, e pela graça seguirei os passos do meu mestre.
olhando sempre pela fé, o galardão celeste. E quando lá no céu chegar, seu rosto eu verei, serei feliz eternamente, por graça chegarei. Foi pela graça de Jesus que até aqui eu já cheguei, e de mim mesmo bem algum já fiz, para ser tão feliz. Eu de mim mesmo nada fiz, Para ser tão feliz, e pela graça seguirei os passos do meu mestre, olhando sempre pela fé, o galardão celeste. E quando lá no céu chegar, seu rosto eu verei, serei feliz eternamente, por graça chegarei, e pela graça seguirei os passos do meu mestre, olhando sempre pela fé, o galardão celeste. E quando lá no céu chegar, seu rosto eu verei, serei feliz eternamente, por graça chegarei.